Olá! Tramita no Congresso Nacional a PEC 47, que tem como proposta fortalecer os poderes legislativos em todo o Brasil e modificar o Pacto Federativo com relação aos tributos arrecadados. Hoje a União fica com a maior fatia do bolo. Os deputados propõem uma divisão mais igualitária. E esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre fortalecimento dos poderes legislativos, Pacto Federativo, temos a honra de receber aqui hoje 3 deputados. Lincoln TJ, deputado aqui goiano do PSD, muito obrigada pela presença do senhor. É um prazer estar aqui, gostaria de cumprimentar todos vocês que nesse momento nos assistem, né, ao nosso querido amigo, deputado Luiz César Bueno, que é também diretor da Unali, um deputado experiente aqui da casa. Quero cumprimentar também o nosso amigo, presidente da Unali, instituição a qual eu também sou diretor, né, o Sandro Locutor, que tem viajado esse Brasil todo buscando fortalecer o Legislativo goiano. Bom, o deputado já apresentou, mas vamos fortalecer aqui, né? Deputado Luiz César Bueno, do PT, também faz parte da Unali. Muito obrigada, deputado. Satisfação, Luciana, estar aqui mais uma vez, conversando com todos vocês, com todos os nossos telespectadores. Cumprimentar Lincoln TJ, nosso deputado atuante, diretor da Unali, nosso presidente da União Nacional dos Legislativos, Sandro Locutor, que muito nos honra estando aqui em Goiás, participando desse debate conosco. Uma satisfação estar com vocês. Obrigada também, como já foi dito aqui, ao deputado Sandro Locutor do PPS do Espírito Santo. Seja bem-vindo, primeira vez aqui a essa casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. A gente sabe da importância do Estado de Goiás para o Brasil e eu não poderia deixar de vir aqui num momento importante, onde se discute um tema importante, debater com os colegas, conclamar os colegas para juntos buscarmos o maior empoderamento do Poder Legislativo Estadual. Deputado, a bandeira maior da Unali, né, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, é fortalecer, né, o poder legislativo. Houve uma reunião em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na última segunda-feira. Ficou definida alguma coisa, alguma posição de vocês? Bom, nós tivemos um encontro muito importante. Logo após a gente ter sido eleito, a diretoria da Unali lá em Vitória, onde recebi todos os deputados do Brasil lá no Espírito Santo, o presidente Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia de São Paulo, me fez um convite para que eu fosse a São Paulo tratar de uma reunião que ele estava propenso a fazer para discutir o Pacto Federativo. Assim o fiz, fui lá visitar a Assembleia de São Paulo e começamos a traçar esse evento que ocorreu na última segunda-feira. Fiz um contato com o senador Anastasia, né, o senador do Estado de Minas Gerais, que é o relator da PEC 47 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com isso, nós idealizamos esse debate lá em São Paulo e também programamos uma reunião do Colégio de Presidentes de Assembleia Legislativa, porque os presidentes têm um peso também maior na hora de convidar os seus deputados e de explicar melhor até a tese aos seus colegas de Assembleia. Então, nós contamos lá nesse evento com participações de 19 presidentes de Assembleia e 24 estados representados. Nós tivemos a participação do senador Anastasia, que nos deu uma aula do Pacto Federativo, uma aula até relacionada ao mundo, como funciona, né? E é muito importante, e se declarou totalmente favorável ao pleito dos legislativos e dos legisladores estaduais. Contamos também com a presença do senador José Serra e do senador Aloísio Nunes. Também esteve presente conosco o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. O deputado Roberto Freire, federal, também passou por lá. E nós, nesse debate, a gente vislumbrou a possibilidade de a gente conseguir avançar. O que nós, legisladores estaduais, queremos? Nós queremos dar uma parcela maior de contribuição no legislar. Muitos processos, muitos projetos que tramitam no Congresso Nacional ficam lá dormitando por anos, porque até não tem condições, talvez, de serem avaliados. E muitas coisas poderiam ser decididas
nos estados. Nós queremos trabalhar mais, nós queremos dar uma contribuição maior com a mesma estrutura, sem aumento de gastos, nós queremos contribuir um pouco mais com o Brasil, principalmente em temas relacionados aos estados e municípios. Era justamente isso que eu ia falar. O deputado Luiz participou, né, dessa reunião. Quais são as prerrogativas, deputado, que os estados ficam à mercê? Poderiam participar mais, mas ficam com a União? Olha, é importante ressaltar que o Congresso Nacional precisa, no debate do Pacto Federativo, debater também a questão da reforma tributária. O país não suporta a convivência com mais de 35, quase 40 tipos de impostos e tributos. É necessário uma revisão dos impostos. E os especialistas, eles determinam o imposto sobre a renda da União, imposto sobre o consumo do Estado e o imposto sobre serviço e a propriedade do município. Com esses 3, 4, 5 tipos de impostos, no máximo, nós teríamos uma simplificação tributária que reduziria significativamente a sonegação, porque a sonegação é grande. É grande porque o sistema tributário ele é muito complexo. É grande, né? E à medida em que se faz uma reforma tributária, redefine o Pacto Federativo, você consegue distribuir melhor as receitas para os estados e para os municípios, fazendo com que o progresso, o desenvolvimento e os recursos cheguem aos estados e municípios. Então, eu acho que a Unali está fazendo um papel muito importante de fortalecer os legislativos estaduais no sentido de garantir uma melhor redistribuição da renda do país. Bom, e o deputado Lincoln TJ, ele também, além de ser membro da Unali, ele também é membro aqui da comissão da Casa, né, deputado dos municípios. E nessa divisão do bolo aqui, da arrecadação dos tributos, os municípios têm a menor fatia, né, 15%. Isso acaba prejudicando, né, o desenvolvimento. Tem. Olha, recentemente eu fui perguntado, presidente, num debate com alguns professores da Universidade Federal, como que eu vislumbrava o futuro do Brasil? Como que eu vislumbrava o futuro, o desenvolvimento? E não existe outra alternativa a não ser, deputado Luiz César Bueno, nós discutimos a redistribuição, né, dos impostos, daquilo tudo que o brasileiro paga de imposto. Hoje, a nossa pirâmide, ela é uma pirâmide errada, né? Hoje, a maioria fica com o governo federal, e isso nós não estamos falando desse governo, não estamos falando do governo Dilma, governo Lula, todos os governos. A maioria fica com o governo federal e a maioria das necessidades, elas estão nos municípios. Isso já foi provado. A crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que ela é resultado de anos e anos e anos, né, de má distribuição desses impostos. Essa crise ela só comprova que o governo federal, e seja qual for o governo, deputado Luiz César Bueno, isso eu quero ressaltar, ele não está apto a administrar esses recursos. E quando a gente fala a respeito de experiências, eu acredito que foi discutido lá na reunião de São Paulo, não pude estar presente, mas experiências de outros países que têm dado certo, como eu tive a oportunidade de viajar e de conhecer. A maioria dos países, dos municípios, dos estados que estão desenvolvendo, a maioria dos recursos fica nos municípios. É onde a população é mais carente, é onde tem os problemas de saúde, é onde residem os problemas sociais, é onde a população precisa, sim, de resolver as questões da segurança pública. Então, quando a gente fala a respeito da mudança, nós precisamos redistribuir. Nós precisamos, sim, não só redistribuir as responsabilidades, mas também redistribuir o recurso, que não tem como nós falarmos a respeito de melhoria na saúde, melhoria, levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Se não fizer isso com dinheiro, sem recurso, e hoje o recurso fica todo na mão do governo federal e uma grande parcela também na mão do governo estadual e pouca coisa na mão dos municípios. E nós temos que inverter essa pirâmide. Nós temos que colocar os municípios com a parcela mais gorda, que é onde a população não mora no Brasil. A população ela mora em Goiânia, a população mora em Vitória, a população mora em Crixás, a população mora em Catalão, e é lá onde estão as maiores necessidades e os maiores desafios a serem vencidos. E o dinheiro quase não chega lá, né? Só Exatamente. Lembrando que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, exatamente. Né? Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com esse assunto, como essa divisão poderia ser melhor feita. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema Fortalecimento dos Poderes Legislativos, que recebe aqui hoje o presidente da UNALI, Sandro Locutor, do PPS, deputado Lincoln TJ e deputado Luiz César Bueno, que fazem parte, são membros da diretoria da UNALI, União Nacional dos Legislativos. E nós estávamos falando sobre a divisão da arrecadação. Os municípios são quem recebe menos essa fatia, 15%. E só para dar um exemplo aqui, como é feita essa distribuição, a arrecadação. O Estado tem como fonte principal de recursos o IPVA e o ICMS. Os municípios, o IPTU e o ISS. E a União, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados. Detalhe é que o Distrito Federal acumula todas essas competências dos estados e municípios. Ou seja, os municípios, né, são aquele ali, menorzinho ali da fatia. Tem algum modelo, tem alguma proposta? A UNALI tem como proposta essa divisão mais igualitária? Na realidade, o que nós buscamos é que o Pacto Federativo ele saia do papel. Porque, como bem é citado por você e pelos colegas Lincoln e Bueno, né, a União fica com a maior fatia desse imposto. E hoje, a União acaba imputando responsabilidade aos estados e municípios, como, por exemplo, o Lincoln TJ falou da questão da segurança e da saúde. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui. A União vai ao município e oferece a construção e edificação de uma UPA, por exemplo. Custa mais ou menos R$1 milhão, dependendo do município, em média, né? Aí a União entrega aquele elefante branco e os municípios e estados não têm recurso para equipar essas unidades de saúde e muito menos para custear essa unidade de saúde, que custa aí mensalmente, vamos dizer assim, em média, 700 a mais R$1 milhão por mês. Outra coisa, que é dever constitucional, mesmo que concorrentemente, da União, a questão da segurança pública. O meu estado do Espírito Santo, lamentavelmente, ele é o 2º mais violento do país. E, no entanto, o meu estado não produz droga, o meu estado não produz munição, o meu estado não produz armas. Então, aqui, as regiões de fronteiras, por exemplo, é responsabilidade da União, que também não toma conta. Na segurança, está obrigando os municípios, muitas vezes, a criar as chamadas guardas municipais. No entanto, quando ele cria a guarda municipal, ele tem aumentado o seu custo, né? E, na realidade, deixa de fazer ações de segurança, como, por exemplo, melhorar a via pública para o transitar de viaturas, de ambulâncias e do próprio usuário comum do dia a dia. Ele deixa de fazer ações de segurança, como, por exemplo, a melhoria na iluminação pública. Isso deveria ser a parte do município, a parte do Estado. Então, o que nós propomos na realidade? Uma maior divisão, né, uma melhor divisão desses recursos. A União tem que abrir mão de alguma coisa, porque ela teima em imputar responsabilidade aos estados e municípios, que é a obrigação constitucional dela. E é essa a nossa briga. Nós não queremos dizer quanto, mas nós precisamos, por exemplo, de mais 10% para investimento em saúde, por exemplo, por parte da União. Você que é mulher sabe bem disso, o câncer de mama, infelizmente, ainda mata muitas mulheres no Brasil, né? No entanto, muitas vezes a cidadã vai à unidade de saúde para fazer uma mamografia e demora 6
6 meses para marcar. Aí ela faleceu já há 6 meses, enquanto faz o exame. Então, essa distribuição mais justa, que é o pleito da Unali, e que nós estamos discutindo em todas as pontas, com muita tranquilidade, sem querer usurpar poder de deputado federal, de senador e da União. Nós queremos dar a nossa parcela maior de contribuição, mas para isso a União precisa abrir mão, redistribuir de forma mais harmônica esses recursos que são arrecadados aqui nos municípios e aqui nos estados. Até mesmo porque, deputado, tem alguns impostos que não precisam ser divididos, né, deputado Lincoln, que são as contribuições sociais. E a União já arrecada, né, esses impostos. Já, sim. Mas o que a gente fala a respeito, como o deputado Sandro falou aqui agora, o deputado Luiz César falou, hoje, quando a gente vê a realidade, ele falou a respeito de alguns municípios aqui. E existe um outro tema que é importante a gente discutir também, né? O deputado Luiz César Bueno citou agora há pouco que os municípios, eles têm sofrido. E não só municípios, você pega um exemplo de Lusiânia, que aqui é um município muito grande, no entorno de Brasília, que lá possui também, além do município ser grande, possui um distrito, lá que só o distrito em Lusiânia possui mais de 100 mil pessoas. Então, como que você administra? Você está administrando 2, 3 cidades com recurso de uma cidade só, né, com recurso de um município só. Então, hoje, a gente quer ver a realidade transformada, a gente vê o Brasil na rua, a gente vê a população na rua, a gente vê a população brigando, pedindo mudança da classe política, e nós, deputados, nós somos o para-choque. Nós somos, a hora que a população precisa falar com o governador de qualquer estado, ela não bate no palácio e o governador recebe ela. Quando precisa falar com a nossa presidente, não bate no palácio e a presidente recebe. Mas a hora que precisa falar com o deputado estadual, bate aqui e o deputado recebe. Então, nós somos aqueles que conseguimos transmitir para a população, para o governo, para os nossos deputados federais, para a nossa presidente da República, esse sentimento que a população tem. Por isso que nós estamos buscando, através da Unali, junto com os deputados do Brasil inteiro, resgatar as atribuições dos deputados. Porque eu tenho certeza que nós, juntamente com os vereadores também, que somos o poder que está mais próximo da população, nós vamos conseguir trazer essa mudança. Mas para isso, precisa disso que o nosso presidente da Unali citou aqui. Uma maior distribuição, não só de recursos, mas também de responsabilidades. Né? Nós temos, se a União pretende continuar com essa grande fatia do bolo, ela que receba sobre si as maiores responsabilidades e tire dos municípios tantos encargos. Que aí o que eu penso que a população quer. A população quer uma saúde que funciona, quer ter segurança no seu ir e vir, saber que o seu filho vai, não como aconteceu recentemente com uma amiga da minha esposa, que o filho estava indo para o colégio, recebeu 5 tiros nas costas na rua, indo para o colégio, um jovem de 16 anos. Então, o que a população quer saber é o quê? Que o filho vai para o colégio, não vai morrer no caminho, é que, se precisar da saúde, se precisar fazer uma mamografia, vai conseguir fazer a mamografia e não vai morrer porque está esperando 6 meses, 1 ano para o exame. Se a União conseguir fazer isso, que fique com recurso, mas que o nosso povo pare de perecer por causa dessa má distribuição, né? E isso precisa também da participação dos estados, dos nossos governadores, dos nossos senadores, dos nossos deputados federais. Com certeza. E fortalecendo o poder legislativo, deputado Luiz, com certeza essa divisão, né, dos tributos, da arrecadação pode ser revista, porque o Estado é competente e ele tem que ser mais autônomo, né, mais independente para legislar sobre si. Os estados brasileiros precisam resgatar, através do poder legislativo, as suas prerrogativas constitucionais. A Assembleia Legislativa, ela não pode ser uma casa que referenda apenas título de cidadão, medalha do mérito, denominação de logradouro público. A Constituição Federal é muito clara. Compete ao Poder Legislativo elaborar as leis e fiscalizar o Poder Executivo. E acredito que a visita do presidente da Unali, Sandro Locutor, aqui, vem nesse sentido de fazer com que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás compartilhe com os outros poderes legislativos no sentido de viabilizar esse projeto de emenda constitucional que devolva para os municípios as prerrogativas, que devolva para as Assembleias Legislativas as prerrogativas para que os deputados possam legislar sobre o seu próprio território. Eu acredito que o deputado Sandro poderá fazer um razoado aí de acompanhamento, como é que está essa PEC, que é muito importante para nós aqui em Goiás, como muito bem disse o deputado Lincoln TJ, nós temos vários municípios aqui que precisam de resolver urgentemente os seus problemas de viabilização da sua autonomia. Até mesmo porque cada estado tem uma realidade diferente, né? Cada estado sabe a demanda que precisa. Bom, apesar de estar tramitando no Congresso Nacional,
incrivelmente, tem deputado que é contra, né, a aprovação da PEC. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema Fortalecimento dos Poderes Legislativos. Recebemos aqui hoje o presidente da UNALI, Sandro Locutor, lá do Espírito Santo, também deputados Lincoln TJ e Luiz César Bueno, daqui mesmo, né, de Goiás. Bom, estávamos falando sobre a PEC 47, ela tramita no Congresso desde 2012. Vamos saber em que PEC está, né, deputado? Muito bem. Vai ser aprovado ou não? Muito bem. Essa PEC, ela deu origem num colégio, na reunião de colégio de presidentes de assembleias em 2012, formataram essa PEC e encaminharam para o Congresso Nacional. Hoje, ela encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o relator é o senador Anastasia, de Minas Gerais, que esteve conosco na última segunda-feira em São Paulo, nos dando uma aula de pacto federativo, trazendo informações importantes aos mais de 19 presidentes que estavam lá nessa reunião e 24 ou 25 estados representados, como eu disse anteriormente. O senador Anastasia, ele pretende colocar essa PEC em votação na Comissão de Constituição e Justiça no mês de outubro. Nós até chegamos a tirar uma data lá na reunião de São Paulo, onde nós pararemos todas as assembleias do Brasil, né, em uma quarta-feira, seria o dia 14. Eu fui orientado pela nossa presidente de Brasília, que será a nossa anfitriã do Distrito Federal, a Celina Leão, que teremos o feriado no dia 12 e no dia 15 é dia do professor, então corre-se o risco do Congresso estar meio esvaziado na terça e na quarta-feira. Então, nós vamos ajustar uma data ainda no mês de outubro, certamente ou uma quarta-feira antes, que é o dia 7, se eu não me engano, ou a última quarta-feira de outubro, e vamos ajustar com o senador Anastasia, que ele se comprometeu em tentar colocar essa PEC em votação na Comissão de Justiça no dia que nós estivermos em Brasília. Então, nós vamos, juntamente com o presidente do colegiado de presidentes, que é o professor Fernando Capês, eleito segunda-feira também lá em São Paulo, nós vamos encaminhar uma correspondência a todos os presidentes de Assembleia e a todos os deputados estaduais do Brasil, para que a gente paralise
às assembleias. Não teremos sessões nenhuma quarta-feira do mês de outubro e vamos todos a Brasília, não pressionar, vamos lá dialogar para que possamos ter essa PEC aprovada e nós, deputados estaduais e parlamentos estaduais, possam resgatar um pouco mais do seu empoderamento de poder legislar sobre coisas do seu estado e do seu Distrito Federal, por exemplo. E o senhor com certeza vai estar lá, né, deputado Lindo? Com certeza, né? A importância dessa mobilização é muito grande. Aqui em Goiás a gente tem discutido muito isso e um dos deputados que mais defende, mais combate, mais defende essa bandeira, mais levanta essa bandeira é o próprio deputado Luiz César Bueno, que está aqui, que é um deputado já de muitos mandatos, foi deputado estadual junto com meu pai, foi deputado junto com a minha mãe e sabe que os legislativos estaduais, eles passam por um momento de desafio também. A população hoje questiona, né, o que um deputado estadual faz, né, bate muito em cima dessa tecla, que muitas vezes só escuta falar a respeito de título de cidadão, como muito foi lembrado do deputado Luiz César Bueno, medalha, e nós estamos vivendo outro momento. O Brasil pede outro momento, a população pede outro momento e pede uma resposta, assim como pede do governo federal, pede dos governadores, pede das câmaras de vereadores, dos prefeitos, pede também do deputado estadual, do legislador, principalmente por a gente ter essa proximidade da população, por a gente visitar o interior, por a gente visitar as cidades. Então, esse é o momento que nós temos que responder à população também. E a demanda não chega no dia a dia, exatamente. Né, e como que nós vamos responder essa demanda? Nós vamos responder buscando maiores atribuições para nós deputados, resgatando a função do deputado estadual, que é legislar, criar, alterar, extinguir as leis que são desnecessárias também. Não adianta também nós falarmos só de criação de leis, não. Nós temos que criar leis mais simples, a legislação tem que ser reformada, né? Nós temos que trazer a população para mais perto do poder legislativo. E isso, quando a gente vê que, infelizmente, ainda tem alguns deputados que são contra essa PEC 47, eu concordo com o presidente, são deputados que não conhecem a matéria, são deputados que não percebem que nós que estamos aqui, né, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles possuem uma independência nos estados, cada estado possui uma realidade diferente, para isso ele cria leis específicas, por exemplo, tem estado que é permitido você ter arma, tem estado que é proibido, tem estado que é permitido você ter arma, mas você não pode andar com a arma oculta, ela tem que estar exposta. Tem estado que você pode andar com a arma oculta, né? Então, isso vai da realidade de cada estado. E aqui no Brasil, que é um país continental, que nós temos uma realidade tão diferente, nós não temos essa possibilidade de criar leis específicas para o nosso estado, né? O nosso estado, por exemplo, que é um estado que já foi um estado de característica agrônoma, mas ele é um estado hoje, que é um estado já que está pujante, que está crescendo, né? Que é um estado que está se industrializando, e nós precisamos nos atentar a esse momento agora para que o nosso, não só o estado de Goiás, mas os demais estados do Brasil possam continuar crescendo. Uma autonomia maior, né, deputado? É uma data histórica, né? Será uma data histórica essa votação, né? E o senhor também, lógico, vai estar lá e reivindicando aí essa autonomia e, quem sabe, essas mudanças, né, deputado? Que a gente tanto almeja. Sim, nós aguardamos. Eu presidi a Comissão de Organização dos Municípios por vários mandatos aqui nessa casa e por várias vezes nós tivemos esse projeto que retorna aos estados o direito de legislar sobre o seu próprio território, votação vencida lá no Congresso, mas a presidenta vetou. Então agora acho que deve ter refeito os novos critérios e nós esperamos que as assembleias legislativas tenham a condição de legislar sobre o seu próprio, município, sobre o seu próprio território. Agora é importante ressaltar que não é apenas essa questão do pacto federativo, do processo de devolver às assembleias a legislação sobre o seu próprio território. A nossa Constituição precisa ser revista. Ela é uma Constituição que já está antiga. Ela garantiu o Estado democrático de direito, ela avançou muitos direitos na conquista para a cidadania, mas ela foi uma Constituição feita para que o poder fosse exercido pelo parlamento. Ela é uma Constituição parlamentarista, onde nós teríamos o primeiro-ministro, onde o presidente a qualquer momento poderia pedir a dissolução do parlamento para fazer uma coalizão. E o Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros que ajudaram e contribuíram para editar essa Constituição, tinham uma visão parlamentarista. O problema é que 3 anos depois aprovou-se o parlamentarismo e nós ficamos num governo
presidencialista com a Constituição parlamentarista. Se tivéssemos o parlamentarismo, era necessário um Ministério Público forte, Corregedoria da União, tribunais de contas, para fiscalizar os atos do parlamento, que seria também os atos do executivo. Agora, para um governo presidencialista, as assembleias legislativas ficaram sem funções. Deputado Sandro, ontem aqui, eu quero até passar isso pessoalmente para a Unali de forma oficial, chegou um veto do governador que vetou um projeto de um deputado nosso propondo uma semana estadual de combate ao câncer. E nas argumentações do Executivo, a Assembleia Legislativa não possui prerrogativas constitucionais para propor aquele tipo de lei. Pura e simplesmente porque iria imputar uma responsabilidade à Secretaria de Saúde para cumprir a obrigação dela. Se o Poder Legislativo não pode propor uma semana estadual de combate ao câncer, ele vai propor o quê? Que tipo de lei ele vai propor fazer? Então eu fico assim, cada dia mais impressionado com a sede do Executivo de querer fazer o papel do Poder Legislativo. Isso não é só aqui em Goiás, não. Acontece em vários estados do Brasil. Quando a gente não cai na questão da inconstitucionalidade, a gente cai no vício de iniciativa, né? Então, a nossa Constituição, como bem disse o presidente Luiz César Bueno, ela precisa ser alterada porque as cópias, as constituições estaduais é meramente uma cópia da Constituição. 50% no nosso caso é inconstitucional e os outros 50% caem no vício de iniciativa. E aí a gente não tem poder nenhum, né, realmente de legislar e, como bem disse o deputado Bueno, a Constituição precisa ser refeita, porque é de 88, ela, como ele bem disse, avançou em muitas coisas, mas nos limitou às Assembleias Legislativas Estadual totalmente. E ela é morosa, ela é lenta, porque ela tem um grupo de sobreposição de poderes. A fiscalização fica a cargo da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União. Conclusão. Se o Juscelino Kubitschek fosse construir Brasília hoje com essa Constituição, ele não faria nenhum projeto em 4 anos. E olha que ele construiu Brasília em 4 anos. É muita gente, né? E uma coisa, se você ainda me permite... Sim, é só para complementar que o Código é a Constituição é de 80, o Código Penal é 1940. Ou seja, tudo precisa ser revisto. Precisa ser revisto de uma forma até célere, porque senão o Brasil fica estancado, né? Século XXI. Nós, deputados estaduais, temos que também ter a consciência de que não podemos abrir mão das poucas prerrogativas que nós já temos. Hoje, algumas assembleias estão autorizando até o Tribunal de Contas a legislar, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? Tem algumas autonomias, mas nós, deputados, estamos aprovando, por exemplo, o poder para o Tribunal de Contas legislar, né? E a gente acaba até nem fiscalizando as contas do Tribunal de Contas, que é nossa obrigação. Então, os deputados estaduais, a gente reivindica, mas nós temos que estar atentos para não abrirmos mão, por exemplo, nas questões orçamentárias. Muitas vezes você tem no seu caminhar pelos municípios do interior do estado, você tem demandas cotidianas que é importante no momento do orçamento você incluir, mas você numa negociação, numa conversa com o executivo, você abre mão de realmente colocar uma obra que é prioridade para o município distante ou para qualquer região dos estados. Bom, infelizmente nosso tempo aqui já está esgotando. Eu gostaria de agradecer a participação aqui dos 3 ilustres deputados, deputado Sandro Locutor do Espírito Santo, presidente da Unali, e deixar um tempinho aí para cada um passar uma mensagem para quem está em casa, né? Vai ter essa votação em outubro aí da PEC 47 e a importância, o ano que vem a gente tem eleições também, né? Para o eleitor ficar mais consciente e estudar sim a política, ver o que está acontecendo em Brasília, que isso aí é o nosso futuro que está ali em jogo. Agradecer primeiro o deputado Luiz César Bueno, que deu essa ideia aqui, né, do programa Opinião. Muito obrigado a todos vocês do programa Opinião e fico aqui satisfeito com essa articulação feita pela Unali, que está aqui em Goiás e está percorrendo o Brasil, garantindo aí o fortalecimento do Poder Legislativo. E ao fortalecer o Poder Legislativo, nós estamos também fortalecendo a participação popular. Agradecer ao deputado Lincoln TJ, uma satisfação muito grande ter participado aqui desse debate com vocês. Muito obrigada. Agradecer também o deputado Lincoln TJ, que é membro também da Unali,
Muito obrigada, deputado. Eu queria cumprimentar a todos, agradecer você que assistiu, que acompanhou o nosso programa, né, e dizer da importância. Hoje ainda existem alguns movimentos que tentam colocar a população para que a população não participe, né, dos movimentos políticos, e eu quero dizer para vocês, é fundamental a participação da população. A grande mudança que a gente quer ver no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, ela só vai se dar, só vai acontecer caso você participe, né? E para isso, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade aqui na Assembleia Legislativa de representar o povo juntamente com os demais deputados, não na área de ser diretor juntamente com o nosso presidente, a quem eu quero cumprimentar aqui e dizer da satisfação. Né? A UNALI, ela é uma pioneira na discussão do Pacto Federativo, da reforma do Pacto Federativo, no resgate do Pacto Federativo. Né? E isso, desde o começo, eu tive um pai que já foi presidente da UNALI, o ex-deputado Sebastião TJ, e eu tomei gosto de participar da UNALI, presidente, por causa disso, porque eu pude perceber que os principais assuntos que logo estariam sendo discutidos no Congresso, a gente já discutia isso aqui nas assembleias, nas reuniões da UNALI. Então eu quero agradecer a presença do senhor, presidente, agradecer também ao deputado Luiz César Bueno por propor um debate tão importante como esse. Que quando a pessoa me perguntou, um professor universitário me perguntou como o Brasil iria mudar, foi isso que eu respondi para ele, deputado Luiz César Bueno, que o Brasil ia mudar dessa forma. Quando o Legislativo resgatasse o poder, quando o Pacto Federativo fosse reformado, aí sim a gente poderia ver as mudanças acontecerem. Então eu quero agradecer você, agradecer aos demais deputados que estão aqui presentes e mais uma vez me colocar à disposição aqui na casa. Ok, a gente que agradece. E deixei por último, né, o nosso convidado aqui ilustre, que veio visitar aqui a Assembleia Legislativa de Goiás, presidente da UNALI, Sandro, locutor do PPS do Espírito Santo. Bom, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o deputado Lincoln TJ, Luiz César Bueno, com vocês aqui na TV Assembleia. A discussão é muito importante. Como a gente ouviu aqui, o Brasil tem uma gama de impostos muito grande, uma sobrecarga muito grande e a gente precisa simplificar isso, né? Para você abrir uma empresa no Brasil, você precisa de 100 documentos. Lá em Portugal, você precisa de 3, né? Por exemplo. Olha a diferença. Então, a gente está atuando em várias frentes. Nós temos também o deputado Kennedy e o deputado Coruja, lá de Santa Catarina, que estão percorrendo as assembleias do Brasil também, dentro do preceito constitucional de 50% das assembleias mais um, para apresentar outras PECs, né, com propostas também de reempoderamento do Poder Legislativo Estadual. Nós gostaríamos de, em nome da UNALI, que representa os 1.059 deputados estaduais do Brasil e as 27 casas legislativas, incluindo aqui o Distrito Federal, agradecer a oportunidade, fazer um chamamento aos deputados estaduais de Goiás que participem conosco nessa luta lá em Brasília, chamar a atenção da população para que participe sim, sempre. Nós fomos eleitos para representá-los, mas juntos nós somos mais fortes. Com a participação popular, o deputado estadual, o parlamentar se torna mais forte. Então nos elejam sim para representá-los, mas o preceito constitucional diz que todo poder emana do povo. Então o povo tem que não nos deixar só. E nessa luta de reempoderamento do Poder Legislativo Estadual é para que tenhamos mais recursos e mais condições nos estados para promover uma justiça social e valorizar o maior patrimônio do brasileiro, que é a nossa gente. Eu deixo um abraço ao povo de Goiás, a UNALI se sente honrada de participar aqui na TV Assembleia. A gente que agradece, deputado. Seja bem-vindo, o espaço está aqui aberto. Quando voltar aqui a Goiás, pode voltar aqui também na TV Assembleia. Nós agradecemos, vamos chamar inclusive os secretários de comunicação das assembleias em Brasília para a gente interagir um pouco mais com as assembleias de todo o Brasil. E a gente está aqui na torcida para essa PEC ser aprovada. Muito obrigada. Obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo site. Até mais.